Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês nesta aula. E só para avisar, já que agora a gente está gravando, eu peço que todos os presentes aqui escrevam presente aí no chat, né? Para a gente contabilizar a presença de vocês mais tarde, tá bom? Alguém está levantando a mão? É o Pedro William. Diga lá, Pedro William. Pedro William, você está entre nós. Você levantou a mão, rapaz? Tudo bem, Pedro William deve ter apertado ali o botão sem querer, né? É, Então vamos lá. Como vocês podem ver no cigar, e eu gostaria muito que vocês visualizassem um cigar de vocês todos os dias, então é bom que vocês entrem, né, em todas, não só nessa, mas em todas as disciplinas, deem uma olhadinha no cigar todo dia, tá? Vocês podem observar, as duas aulas de ontem foram colocadas aqui no cigar, logo abaixo da aula de segunda-feira. Então, aqui, ó, cadê? Aula 18 do dia 9/2, a gente tem aqui em cima a primeira aula de segunda-feira, que a gente montou a aula, e aqui embaixo as duas aulas sobre o assunto de ontem, que era aquela questão de precisão finita, sistemas de números raiz, né, conversão de uma base para outra, e números binários negativos, tá? Por que duas aulas? Porque a aula da manhã, a turma de vocês, né, que está acontecendo agora, e a aula da tarde. É basicamente a mesma aula, mas pode acontecer de numa turma ou na outra, eu falar alguma coisa que eu, sem querer, esqueci de falar na anterior, sabe? Por exemplo, eu posso falar alguma coisa na aula de vocês, e aí, como a aula da tarde eu estou repetindo o assunto, aí vem aquele estalo, aquela sacada, aquela maneira diferente de explicar uma mesma coisa, sabe? Ou então eu lembrei, vixe, eu esqueci de falar isso aqui para a turma da manhã, aí eu acabo falando para a turma da tarde. É por isso que é bom, se você tiver um tempinho e desejar, né? Assistir as duas aulas, né? Dar uma revisada na aula que a gente teve de manhã e dar uma olhadinha, uma espiada na aula da tarde, tá bom? Você vê que aqui tem um fórum de comentários, dúvidas e sugestões. Eu peço que qualquer coisa que você não entendeu, você venha aqui e coloque, tá? Posta aqui, coloca a sua dúvida. Eu vou dar uma olhadinha sempre antes da próxima aula. Eu dou uma olhadinha aqui para ver qual é a dúvida, para a gente conversar, comentar na aula que vem, tá bom? E tem lá também os arquivos, né? Tem a aula que a gente fez na segunda-feira e tem os slides que a gente usou na aula de terça-feira. Aqui embaixo, eu creio que vai ficar sempre aqui embaixo até o semestre acabar, vai ter esse tópico aqui de planejamento para a cadeira, né? De arquitetura de computadores. Aqui você sempre vai ter o tema e o planejamento. O planejamento para hoje é sempre bom você acompanhar, tá? O planejamento para hoje é. Vamos, internet, eu confio em você. Temas 7 e 8. Aí você vem aqui no arquivo de temas e vê que os temas 7 e 8 é a representação de números em ponto flutuante, né? Números fracionários. E a aritmética binária, né? A gente já viu a soma e a subtração. Cadê o resto? Ah, tá aqui. Ficou faltando a multiplicação e a divisão, tá? E é o que a gente vai ver hoje, né? Representação de números ponto flutuante e a soma e a subtração. Então acompanhe sempre esse planejamento, acompanhe sempre os temas, chegue na aula, né? Próxima aula que a gente vai ter é a aula de amanhã, né? Temas 9 e 10. Como eu falei, não é obrigado a você estar aqui, mas se você puder, que você assista ao vivo. A gente vai fazer a gravação ao vivo, tá? Não vou cobrar chamada amanhã. Aí amanhã a gente tem os temas 9 e 10, que são esses aqui, processadores e memória primária. É interessante que você vá lá no livro do Tannenbaum, vocês têm um livro já disponível para vocês, e já dê uma lida, uma olhada nos temas 9 e 10. Procura lá no índice, qual é a página, tá lá igualzinho, dá uma lida, aí já chega aqui amanhã, já tendo uma boa ideia do que é que a gente vai conversar, você já chega com dúvidas, né?
E na hora da aula você pode interagir, fazer perguntas, tá? Breno Lima levantou a mão. Diga lá, Breno. Breno? Foi sem querer, foi? Tá bom, então vamos lá, continuar. O arquivo, é só clicar. O Breno está perguntando como é que faz para abrir o arquivo. É só clicar aqui. Da ULA, o arquivo da ULA de 1 bit. Breno, você vai precisar do Logsim. Se eu não me engano, ele está aqui nas atividades. Vamos clicar aqui, atividades, tarefas. Estou vendo que a internet hoje não vai ser amiga da gente. Tá aqui, ó, Logsim. Obviamente eu não botei o exe, né, para o executável para você baixar, mas se você clicar, você vai lá para o site, tá? E baixa lá e abre a ULA, eu ia dizer UPA, ó, Deus me livre. A ULA. E, e aí você pega e vem aqui em arquivo, abrir. Eu acho que dando 2 cliques no arquivo, ele não abre pelo Logsim, não. Você tem que abrir o Logsim, ir lá pelo Logsim, vir em arquivo, abrir e carregar a ULA. Aí você brinca um pouquinho com ela. Vê o que a gente... É legal montar a sua, sabe? Everton, concordo. O Logicim é de boas para você mexer. Ele só é chato porque não tem atalho, né? Eu gostaria que tivesse teclas de atalho porque eu odeio ficar usando o mouse. Eu odeio mesmo de coração. É uma das melhores, piores invenções da humanidade. Então vamos lá, vamos correr aqui com o assunto. Eu acho que a aula hoje vai ser rapidinha e para a gente ver o que a gente está planejado. Né? Números de ponto flutuante. Então, o que a gente tem para falar de números de ponto flutuante? Vamos aqui para o GIMP, tá? Eu não fiz slide, não. Vamos falar aqui só rabiscando aqui no GIMP. Vamos ver como a gente está bem treinado aqui de mouse, né? Para fazer o mouse. Bom, opa, alguém quer entrar? Vinícius. Os números de ponto flutuante, eles nasceram, tá? Na carona da notação científica, né? Todo mundo sabe como é que é a notação científica, como é que representa a notação científica. Por exemplo, o número 1, vou tirar essa vírgula aqui por enquanto, o número 125, por exemplo, em notação científica, eu represento ele como 1,25 vezes 10 a menos 2. Todo mundo sabe, né? Perdão, eu dizer isso que todo mundo sabe, porque às vezes a gente esquece e não é um assunto que a gente vê muito, né? E às vezes fica para lá. Mas a gente deveria saber, porque a gente viu no ensino médio, como é que é a notação científica, como é que ela funciona. Né? Por exemplo, o número 0,075, a gente representa em notação científica como 7,5 vezes 10 elevado a 2. Então, você pode vir para lá e para cá só efetuando essa operação de multiplicação e da potência. Ok? Então, a notação científica ela pode ser da forma OK, essa aqui é a forma tradicional, ou pode ser normalizada. A notação científica é normalizada sempre que o número começa com 0. Tá? Então, como é que eu poderia normalizar a notação científica do 125? Ao invés de ficar 1,25 vezes 10 elevado a menos 2, ele ficaria como 0,125 vezes 10. Perdão, tá trocado aqui, ó. É mais, aqui é menos, né? Porque quando anda para a esquerda, quando a vírgula anda para a esquerda, é porque é negativo. Funciona, mouse. Chato. Quando a vírgula anda para a esquerda, é porque é negativo, né? Quando ela anda para a direita, é positivo. Alguém falou alguma coisa no chat, eu perdi. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha.
Flávio disse que não dá para confiar muito no ensino médio. Cara, eu diria que não dá para confiar muito em ensino nenhum. É, mas deixa pra. Caramba, tá gravando isso, né? Depois eu tenho que editar. Né? Foi mal, gente. É brincadeira, viu, pessoal? Brincadeira. Você pode confiar sim, em todos os ensinos. Tá? Me perdi agora. O que, que eu estava falando? Ah, sim. Quando a vírgula anda para a direita é porque é positivo, quando ela anda para a esquerda é porque é negativo. Tá? Vocês veem, realmente, né, o ensino médio é outro. Também eu fiz o ensino médio há uns 40 anos atrás, né? Então, perdoe. Então, na forma normalizada, esse 125 ficaria como 0,125 vezes 10 a terceira. Isso aqui também é uma notação científica, mas é a notação científica chamada de normal. Tá? Ela quer que todo e qualquer número seja representado por esse zero lá na frente. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente vai usar a notação científica, perdão, né? A gente vai representar números binários dessa forma, normalizado. Então, continuando. Então, o 0,075, né, na normalizada, ficaria como? Ficaria 0, já, 7, né, já tá, bem dizer, né? Mas, vamos botar aqui, 0,75 vezes 10 a menos 1. Isso aqui é a forma normal do 0,75. Ok? Tranquilo, né? Antes de continuar, seria bom a gente aprender como é que a gente faz para representar uma fração em binário. A gente já sabe representar um número em binário, né? Por exemplo, 10. De decimal, como é que eu converto para binário? Que número é esse em binário? A gente aprendeu duas técnicas bem simples, não é? A gente aprendeu duas técnicas bem simples. Vamos usar aquela da potência. 10 em binário, como é que eu faço para converter? Eu vou pegar a maior potência, que ainda é menor do que 10, que é o 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá quanto? Dá 8. Bom dia, Thomas. Seja bem-vindo. Bom dia, Benício. Seja bem-vindo. Então, 10 menos 8 dá 2. Aí aqui eu uso 2 elevado a 1. E aí, 2 elevado a 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Terminei por aqui. Então, como é que fica o 10 em binário? Fica assim, né? Não é não? Isso aqui é o 10 em binário. É dessa forma, tá? A gente converte. Agora eu te pergunto, como é que ficaria o 10,75 em binário? Ah, agora eu peguei vocês. Como é que eu faço isso? Hã? 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 Um choquito virtual para quem souber. O primeiro passo é separar a parte inteira da parte fracionada. Tá? Então, eu vou ter aqui 10 e vou ter aqui quem? O 0,75. O 10 eu já sei como representar em binário, que é isso aqui. Aí eu vou colocar aqui a vírgula, na verdade vou usar um ponto, tá? E como é que eu vou converter esse 0,75 em binário? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar por 2. E até que eu não tenha mais nada na fração, eu vou ficar repetindo esse processo. Então vamos lá. 0,75 vezes 2 dá 1,5. Me corrijam aí se eu estiver errado. Eu não sou muito bom em aritmética não, tá?
A gente passa muito tempo trabalhando só com A, B, C, X, Y, W, sem trabalhar com número e acaba assim perdendo essa habilidade de trabalhar com aritmética. Então, 0,75 vezes 2 dá 1,5. Está correto, né? Valeu, obrigado, Pedro. Então, eu vou retirar essa parte inteira, tá? E vou colocar aqui no meu, na minha fração decimal. Opa, vou colocar aqui o pontinho. Escreve. Por que não está escrevendo? Pronto. A parte inteira ficou zero. Vou multiplicar de novo por 2. Isso aqui dá quanto? Não, eu tirei, ó. Tava 1 aqui, ficou zero, tá? Presta atenção. Isso aqui vai dar 1. Né? Então, eu vou retirar a parte inteira e vou colocar aqui. No que eu retiro a parte inteira, isso aqui ficou zero. Então, eu não preciso mais fazer nada. Isso significa que 10,75 representado em binário fica dessa forma. Entendido? Tranquilo, né? Infelizmente, não é toda fração que a gente consegue. Vai dar muito trabalho converter todo tipo de fração. Não é toda fração que sai assim bem intuitiva, não, tá? Algumas vão dar mais trabalho. Algumas frações bem simples dão mais trabalho. Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar aqui 123,0725. Eita, lasqueira. Beleza, como é que eu faço para converter isso aqui, que está em decimal, para binário? Bom, a primeira coisa que eu faço é separar a parte inteira, 123, da parte decimal, fracionada, 0,0725. Professor, o senhor está botando sempre terminado com 5, né? O senhor é gaiato, até é gaiatice mesmo, é para facilitar. Tá? Já que é didático, né? Eu deixo para colocar os casos mais complicados, mais difíceis, para vocês resolverem exercícios e na prova, obviamente. Então, continuando. Como é que eu converto 123 em binário, hein? Como é que eu faço isso aqui para binário? Vamos usar aquele métodozinho que eu gosto, que eu dou maior valor, que é... Qual é a maior potência de 2 que eu tenho que ainda é menor do que 123? É 2 elevado a 6, porque se eu usar 2 elevado a 7, vai para 128, passou, né? Dá 64. Agora eu gostaria dessas mentes que são mais novas, mais descansadas do que a minha, me ajudassem aqui a fazer essa conta, né? Minha mente, eu estou cansado, aí já estou velho, né? O cérebro não funciona muito bem, essas contas aqui saem erradas às vezes. 4 para 13 dá 9, né? Aí vem 1, 6 e 1, 7. 7 para 12, 5. Tá correto? 59? Acho que tá, né? Beleza. Aí agora, qual é a maior potência que eu tenho que é menor do que 59? A maior potência de 2? 2 elevado a 5 dá 32. Se eu fizer 2 elevado a 6, dá 64. Aí eu 32 para 59. Isso aqui vai dar 7. Isso aqui vai dar 2. Correto? Então vamos lá. 27. 2 elevado a quanto para eu matar esse 27?
2 elevado dá 4. Dá igual a 16. 27 menos 16 dá 11. Para matar esse 11, 2 elevado a 3. Que dá 8. 11 menos 8 dá 3. Para eu matar esse 3, 2 elevado a 1. Que dá 2. Sobra 1. Para eu matar esse 1, dá 2 elevado a 0. Que dá 1. Que dá 0. Opa, esqueci sem querer. Então vamos lá. Como é que eu represento esse brinquedinho aqui, esse bichinho aqui? Eu vou ter 2 elevado a 6, tenho 2 elevado a 5, tenho 2 elevado a 4, tenho 2 elevado a 3, eu não tenho 2 elevado a 2, tenho 2 elevado a 1, tenho 2 elevado a 0 e acabou a brincadeira. Então, 123 é isso aqui. Tá? Tranquilo, né? E aí eu vou trazer esse número para cá para ficar melhor. Tá? Sim, como é que eu faço para juntar essas duas camadas, pelo amor de Deus? Alguém sabe como é que eu faço para juntar as duas? Ah, nego, deu certo não. Alguém sabe mesclar no GIMP? Camadas, deve ter aqui em camada, né? Com ancorar? É isso, ó, ancorar, não é mesclar não. Ancorar? Quem é que os caras traduziram isso? Pelo amor de Deus. Tá, então aqui, voltando, tem uma vírgula. Então vamos começar a brincadeira, né? 2. Isso aqui dá quanto? Dá 0. Vai 1, dá 5. Aqui dá 14. Aí eu pego aqui a parte inteira, né? Retiro e jogo para cá. Tá? Multiplico por 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 1, 2. Pega essa parte inteira e vem para cá. Então eu tenho 2,229 vezes 2. Aqui dá quanto? 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Vem 0 para cá. Vezes 2. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Vem pra cá. Tirei, né? 0,16 vezes 2 dá 1, dá 32. Bota o zero aqui. Vezes 2. Devia ter pego outro número, né? Que chato.
64. Vai dar outro zero aqui. Eu tô achando que não vai dar nem preciso esse número, quer ver? Eu vacilei, devia ter escolhido outro número melhor. Vezes 2 vai dar 8, 12. É, galera, vai dar. Eu acho que a gente não vai terminar isso aqui tão cedo. Então, eu vou terminar por aqui, essa multiplicação. E dá 1, né? Eu continuaria com 0,28. Aí, vezes 2, 0,5, vai ficar um número bem grandão aqui, tá? Mas deu para entender, né? Alguma dúvida com relação a isso aí? Eu acho que deu para sacar. É só ir multiplicando por 2 e retirando a parte inteira e acrescentando no final do número, tá? E como eu falei, algumas frações, elas dão muito trabalho ou mesmo nem podem ser representadas na forma binária corretamente. Pode ser um processo que você vai ficar fazendo infinitamente e não vai conseguir terminar, ok? Então, apesar do 0,75 ser uma fração decimal finita, isso, o Pedrino está falando que o float e o double tem uma precisão. A gente vai já falar da precisão do float e do double, tá? Mas eu vacilei aqui na escolha, eu achei que por ser um número múltiplo de 5 ia facilitar a nossa vida, acabou não facilitando. Acho que talvez o ideal fosse. Não, não sei. Então a gente ia continuar esse trabalho aqui, bem muito, né? E sei lá quando é que ia terminar, ia demorar pra caramba. Por isso que existem outras formas de representar. O pessoal começou a inventar algumas formas de representar um número binário fracionado no computador. Porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma certa restrição muito chata, que é a tal da precisão finita. Vocês lembram dela, né? Precisão finita. O que é que ela nos diz? Que a gente tem um número de bits reservados para representar qualquer número. Então, eu não tenho uma memória ilimitada para representar o meu valor. Eu tenho um número de bits já definido, exato, para representar. Então, por exemplo, se eu tenho 8 bits, isso vai dar 2 elevado a 8, dá 256 valores que eu posso representar. Se eu tenho 16 bits, vai dar 2 elevado a 16, sei lá quanto é que é, dá um número bem grande, mas é um número finito de valores que eu posso representar. E se eu saio dessa escala de valores, desse intervalo de valores, eu acabo tendo dois tipos de erro, né? Um erro de overflow ou de underflow, quando eu passo da maior número que eu posso representar ou baixo do menor número que eu posso representar. Isso é desagradável. Então, a primeira coisa que inventaram, que surgiu na cabeça para representar números fracionados em binário foi o chamado de representação de ponto fixo. O que é o ponto fixo? É quando eu tenho exatamente o número de bits, vamos supor que, vamos colocar aqui 16 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bits. Aí eu vou determinar uma quantidade fixa, por isso que o nome é ponto fixo, para a parte inteira, e vou determinar uma quantidade fixa para a parte fracionada. Vou botar aqui, aleatoriamente, eu nem sei que divisão é essa, o ponto bem aqui. Isso significa que dos 16 bits eu estou reservando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para a parte fracionada e 10 bits para a parte inteira. Então, se eu passar esse 123 para cá, isso aqui não é interrogação não, tá? É uma setinha. Como é que ele ficaria? Eu colocaria a parte inteira aqui, 123,0725, né? 0,0725. Ficaria como? Ficaria assim. Tenho aqui a parte inteira.
São 4 uns, né? Então aqui a minha parte inteira representa o 123. E aqui eu vou colocar minha parte fracionada. Só que aqui, já nesse exemplo, a gente vê um problema, né? Perdão, opa, não é um não aqui, tem dois zeros. A gente já vê um problema, né? Onde é que eu coloco um? Esse um foi perdido, esse bit foi perdido, tá? O que normalmente não é tão problema, já que para contas triviais do dia a dia a gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente vai usar o pi nas contas do dia a dia, a gente não usa. O pi é uma dízima infinita, né? Mas geralmente a gente usa o 3,14, né? A gente dá uma arredondada, né? A gente quebra, a gente não usa todas as casas decimais que o número precisa, né? A gente dá a nossa arredondada. Então, acaba acontecendo a mesma coisa aqui. Então, eu vou estabelecer um número fixo de bits para representar a minha casa decimal. Então, isso vai dar uma certa... Escreve, dá uma certa precisão e vou acabar perdendo alguns bits, tá? Bom, mas aí tem uma coisa chata desse tipo de abordagem. Qual é? É porque, às vezes, a gente tem contas que trabalham com números muito grandes. E a parte fracionada não interessa, vai ser praticamente zero para todo mundo. Então, vou trabalhar com números muito grandes. E ao invés de eu poder trabalhar com os 16 bits, eu estou trabalhando só com 10. Isso vai reduzir as minhas possibilidades de trabalho de 2 elevado a 16 valores para quanto? Para 2 elevado a 10. O que é bem menos do que o 2 elevado a 16. Concordam? Da mesma forma, quando eu estiver trabalhando com números muito pequenos, de ordem de grandeza muito pequena, muito baixa, eu só estou dando 6 bits para trabalhar com esses números. Então, eu vou ter aqui um erro de precisão muito grande, muito grave. Se eu estou trabalhando com números 0,0000 não sei quantos, só trabalhando com essas distâncias, com esses valores muito, muito, muito próximos a zero, eu vou ter pouca liberdade de trabalho e os erros, né, serão imensos. Vocês conseguem ver isso, né? Então, o ponto fixo não foi legal, foi intuitivo, foi bacana, mas não foi lá essas coisas, né? Então, por isso, ele tem os seus problemas. Então, por isso, a gente inventou, a gente não, os caras, os engenheiros, né? Eu não inventei porra nenhuma. Foi inventado a anotação de ponto flutuante. Aí eu dou um choquito virtual para quem souber quem é o ponto flutuante. É o float. Olha aí, que massa. Vocês vão aprender o que é o float. A gente vai aprender hoje o que é o float, tá? Eu falei para vocês da notação científica, né? Todo número n na notação científica, o ponto flutuante não é notação científica, ele é baseado na notação científica, tá? Thomas faz uma pergunta. Só tá lembrando dele por causa dos erros. Que é isso, Tom? Não é por causa de erro de compilação, não. Eu aposto que o maior número de erros de compilação em C que você teve na vida foi o segfault. Segmentation fault ou falha de segmentação. Tem nada a ver com float. Tem a ver com indexação de memória, tá? Você está acessando memória que não é sua, né? Vocês dão um instante aqui, só um instante que está acontecendo uma interrupção aqui. Eu vou resolver. Só um minutinho.
Foi mal, gente, eu esqueci de ligar o... eu esqueci de ligar o microfone, né? Bom, a gente tem um número qualquer, certo? Isso aqui na notação científica, tá? Esse número qualquer é representado por quê? Por um f vezes o 10 elevado a e. Onde o f a gente chama de parte fracionada e o e a gente chama de expoente, tá? O número de ponto flutuante, ele é baseado nisso aí, não exatamente isso. Porque eu não vou ter aqui... Opa, o que que aconteceu? Ah, legal, se eu apertar esse botão dá para mudar. Agora não escreve mais. Sim, agora escreveu. No float, isso aqui não vai ser 10, né? Eu vou trocar isso aqui pela base 2. Ou pela base 8 ou pela base 16, tá? Ou qualquer outra base que seja convertida em potência de 2. Sei lá, base 32, né? Se você for maluco mesmo, tiver necessidade, base 64 e por aí vai. Mas o mais comum é trabalhar com a base binária, octal e hexadecimal, tá? Como a gente está aprendendo e tudo que a gente vai fazer na vida pela primeira vez, quando a gente está aprendendo, a gente tem que ir com calma, né? Senão a gente faz besteira. A gente vai usar a base 2, tá? Então, a gente vai escrever todos os números desta forma, né? A gente vai usar a base 2. A gente vai escrever aqui um fracionado e vamos multiplicar por 2 elevado a e, onde o f a gente chama de fração ou mantissa e o e é de expoente, tá? Assim como a gente está atrelado àquela bendita precisão finita, a gente tem que ter um número de bits para cada coisa que a gente for fazer. Então a gente vai fazer o seguinte: se eu tenho um número, por exemplo, de 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Eu vou fazer o seguinte: vou tirar esse bit mais à esquerda para representar o sinal. Ele vai ser 0 se for positivo, ele vai ser 1 se for negativo. Por que dessa escolha? Porque essa escolha facilita muito a vida da gente, tá? Você podia inverter, podia botar 0 para negativo, 1 para positivo. Então aqui você tinha que inverter toda a lógica aritmética que você fosse ter no futuro, tá? Aí eu tenho aqui o expoente, né? Eu vou deixar aqui 3 dígitos para o expoente. 3 dígitos para o expoente. Isso aqui é o expoente. E aqui eu vou deixar 4 dígitos para a mantissa. Tá? É... Então vamos lá. Isso aqui me dá a possibilidade de trabalhar com números que estão entre 0,1 vezes 10 elevado a menos 99. Não, é binário. Não vou cair nessa besteira de tentar explicar esse decimal não, porque vai confundir. Tá? Então eu vou colocar isso aqui. Aqui eu vou representar o meu expoente e aqui eu vou representar a minha mantissa. E como é que eu faço isso? Por exemplo, como é que eu faço para representar? Aqui eu posso representar números de até 4 bits, né? 4 bits dá 2 elevado a 16. Até 2 elevado a 16. Alguém tem uma calculadora fácil aí? Não, 2 elevado a 4 dá 16. Que merda. Tô... Acho que a minha ansiedade está atrapalhando meu raciocínio. Eu tenho 2 elevado a 4 bits, que me dá 16 possibilidades para colocar na bantice. 16 valores. Aí eu posso ampliar isso aí usando a minha potência, né? Então vamos lá. Então esse número aqui,
em binário. Como é que eu poderia representar em ponto flutuante? Primeiro eu teria que transformar isso aqui na nossa notação científica, entre aspas, né? Porque não é bem notação científica. A vírgula tem que ir para onde? Para cá, né? Então ela tem que vir para cá, 1, 2, 3, tá? Só que a gente vai usar a forma normalizada, a gente vai terminar isso aqui com 0. Então eu vou converter esse número nisso aqui. Vou converter esse número nisso aqui. Obviamente isso aqui é vezes 2 elevado a quanto? Teria que puxar quanto para cá? 1, 2, 3, 4. Não teria que puxar para 4. Então o expoente seria quanto? O expoente seria 4, né? Eu poderia colocar o valor 4 aqui. Poderia colocar aqui na minha mantícia esse valor. Só que como eu estou usando uma precisão muito baixa, eu acabei perdendo o que eu poderia representar aqui, né? Acabei perdendo esses bits aqui, tá? Que triste. Né? Então a gente tem que trabalhar de alguma forma, a gente tem que botar mais bits, né? Para poder representar mais números, tá? Bom, antes da gente continuar, a gente vai trabalhar com outro tipo de representação, tá? A gente vai trabalhar aqui com uma representação mais simples do que aquela que a gente estava fazendo, porque eu não vou colocar os bits ainda não. A gente vai trabalhar com essa representação R dos números reais, tá? Para isso, eu vou usar 3 bits, 3 dígitos, na verdade. A gente vai trabalhar em decimal, não vamos trabalhar em expoente ainda não, em binário não. Então, eu vou reservar 3 dígitos para o meu expoente. Perdão, para mantícia. Vou trabalhar com 3 dígitos para mantícia, que é a parte fracionária. E vou trabalhar com 2 dígitos, deixando um sinal, né, com sinal, para o meu expoente. Então, o meu expoente ele pode ir de menos 99 a mais 99. A gente está trabalhando com decimal ainda. Querer que você entenda isso aqui com decimal, para depois a gente partir para o binário, tá? Trabalhar nessa faixa aqui. Como eu tenho 3 dígitos para mantícia, eu vou trabalhar sempre com o valor daqui, vou colocar 0 aqui e vou colocar 3 dígitos aqui. Tá? Trabalhar sempre com essa forma, 0, alguma coisa. Ok? Então, e eu vou digitar vou limitar a faixa com que eu vou trabalhar. Isso eu estou fazendo o quê? Eu estou definindo a maneira como eu vou representar os meus floats, já que eu tenho precisão finita, tá? Então, os meus valores vão estar na faixa, eles podem ser 0, eles podem ir de 0,100 vezes 10 a menos 99, isso aqui é o menor valor em ordem de grandeza que eu posso representar, o menor valor em ordem de grandeza, tá? Não é número negativo, não. O menor valor de ordem de grandeza que eu posso representar, certo? E o maior valor que eu posso representar nesse meu R é esse aqui, 0,999 vezes 10 a 99.
Isso aqui são as restrições que eu estou colocando, já que a gente trabalha com precisão finita. Entendido? Isso aqui me dá uma faixa de 199 ordens de grandeza. De onde é que o senhor tirou esse número, professor? De 199 ordens de grandeza? Bom, se eu pegar, eu tenho 99 valores para cá, né, negativos, e 99 aqui positivos. Se eu somar 99 com 99, dá quanto? 198. Mas eu também tenho um zero, né? Eu posso ter o zero vezes 0,00010 elevado a nada, né? O que dá mais uma ordem de grandeza, que é o valor zero. Se eu tenho mais uma ordem de grandeza e eu somo essa ordem de grandeza para cá, isso me dá quanto? 199 valores, não, valores de ordem de grandeza. Tá? E esses 199 ordens de grandeza, eu posso representar com esses 5 dígitos. Quais são? Os 3 dígitos da mantícia e os 2 dígitos do expoente. Tá? Então, esses dois aqui para cá serão o expoente e aqui para cá é a mantícia. Obviamente, eu vou precisar de mais um dígito aqui, que é para o sinal. Tá? Então, aqui esse dígito é o sinal, esse dígito é o expoente e esse dígito é a mantícia. Lembrando que a gente está trabalhando com números decimais. Tá? A gente não está trabalhando com números binários. Isso faz com que a gente possa dividir os números reais. Tá? Vou pegar aqui outra imagem, tomara que o computador não trave. Faz com que eu vá dividir a linha dos números reais, está aqui os números reais. Certo? Eu vou colocar aqui o zero em 7 regiões. Que regiões são essas? Qual o menor número negativo, qual o menor número negativo, o menor número que eu consigo representar com aquelas restrições? O menor. O menor que eu consigo representar é esse cara aqui, ó. Concordam comigo? Menos, vou colocar ele aqui assim. Deixa eu escrever e rotacionar. Menos 0,999 vezes 10 a 99. Vocês concordam comigo que esse é o menor número que eu posso representar, não é? Devido às minhas restrições. Deixa eu ver se eu rotaciono. Ficou quase do jeito que eu queria, só ficou muito grande. Vocês concordam que esse é o menor número que eu posso representar, não é? Se esse é o menor número que eu posso representar, então esse aqui é o maior número que eu posso representar, tirando, obviamente, o sinal, né? Eu acho que não tem a menor dúvida sobre isso, tá? E isso aqui é o menor número que eu posso representar, e esse é o maior número que eu posso representar. Agora, em ordem de grandeza, em termos de grandeza, qual é o menor número que eu consigo representar em ordem de grandeza, dadas as minhas restrições?
É esse cara aqui, em ordem de grandeza. Eu não consigo ter um número menor do que esse. Opa, eu ia botando 9 aqui. Não dá para eu ter um número menor do que esse carinha aqui, em ordem de grandeza. Então, obviamente, opa, se eu transportar o menor número em ordem de grandeza para o lado negativo, o menor número negativo em ordem de grandeza que eu consigo representar é esse cara aqui. Vocês entenderam, né? E aí, qual é o meu problema? O problema é que eu consigo representar com essas minhas restrições, devido à precisão finita, toda a galera que está aqui dentro e aqui. Devido às restrições que eu coloquei. Eu coloquei 3 dígitos para a mantiça, 2 dígitos para o meu expoente, podendo os dois serem positivo ou negativo. Aí o que acontece? Esse pessoal que é menor do que o menor número que eu consigo representar, o pessoal que está nesse intervalo aqui, eu vou dividir essas regiões aqui, tá? Vou dividir isso aqui em região 1, região 2, região 3, região 4, região 5 e região 6. O pessoal que está na região 2 e 5, eu consigo representar bem? Ok. O livro coloca a região 4 como sendo zero, tá? Então, se você colocar o 4 como sendo zero, aqui fica 5, aqui fica 6. Mas eu vou deixar dessa forma mesmo. Só para não ter confusão na hora que você for ler no livro e, o professor Daniel falou diferente, né? Mas é só por causa disso. Eu consigo representar bem. Regiões 2 e 5 tá ok, tá dentro das minhas restrições de precisão finita. Mas a região 1, a região 3, a região 4 e a região 6, não, eu não consigo representar de maneira alguma. Qualquer valor que caia na região 1, se eu for representado da forma como eu estabeleci as minhas restrições, eu vou ter um erro de overflow. Na região 6 também, eu vou ter um erro de overflow. Porque está caindo fora do intervalo, do máximo intervalo que eu consigo representar. E se cair nas regiões 3 e 4, eu tenho um erro de underflow. O zero não, o zero está ok. Eu consigo representar o zero com essas minhas restrições. Então, os problemas são entre esses valores aqui, desses intervalos. Tá? Outra diferença importante quando eu vou trabalhar com o número de ponto flutuante, eu tenho que lembrar o seguinte, que enquanto que os números reais eles são contínuos, o que é que isso quer dizer, professor? Dois números reais quaisquer, tá aqui, eu vou pegar A e B. Ambos são números reais, tá? Pertencem aos reais. Vou escrever com menos pressa, porque eu acho que é o processamento, não consegue acompanhar o mouse. Se eu pegar quaisquer números A e B dos números reais, com certeza, com toda certeza, tem um número C, que também é real, tal que
O A é menor do que C e o C é menor do que o B. Isso é fato. Para quaisquer números reais que eu pegar, eu tenho sempre um número real entre os dois. Tá? Entendido? Isso é fato, né? Não, acho que não tem com que a gente discutir. No entanto, na nossa representação, por causa da bendita precisão finita, isso não é verdade. Tá? Presta bem atenção. Eu vou ter esse número aqui. 0,998. E aí, eu vou ter também esse número aqui. 998 vezes 10 elevado a qualquer coisa. Mas eu vou botar aqui 99 só para ficar ok, igual do livro. Então eu vou pegar esse aqui. E 0,999 vezes 10 elevado a 99. Isso está dentro da nossa representação? Tá ok, está na nossa representação. Isso aqui também. Isso aqui é um número real? É uma representação de um número real. Nas nossas restrições, continua sendo. Isso aqui é um número real também. Só que vocês conseguem ver que entre esses dois números, eu não tenho nenhum número que eu consiga representar de acordo com as nossas restrições. Não há. Se fossem dois números reais quaisquer, eu teria infinitos números reais entre eles. Mas olha só o que acontece. Para matemática, eu tenho infinitos números entre esses dois. Só que para minha representação, eu não consigo colocar ninguém entre esses dois. Não tem como eu colocar. Isso acontece porque a matemática, os números reais, é um conjunto contínuo. E, infelizmente, na computação, eu consigo representar algo contínuo. Tudo que eu consigo representar na computação, dentro de um computador, tem que ser discreto. E, inclusive, a representação de ponto flutuante. Apesar da representação de ponto flutuante aumentar muito o intervalo de números que eu consigo representar e não ficar muito restrito àquelas representações de bits fixos, eu ainda assim trabalho com números discretos. Então, o salto de dois números consecutivos é muito grande. Vocês conseguem ver isso aí, né? E outra característica que eu tenho é que esse intervalo de saltos que eu tenho de um número para outro, essa discretização, ela não é uniforme. Entre esses dois números, eu tenho um intervalo. Já entre esses dois aqui, vamos pegar aqui, 0,1 Olha só, eu tenho o mesmo problema aqui, né? Eu não tenho, são dois números consecutivos. Eu deveria ter infinitos números aqui entre esses dois. Só que na minha representação, devido à minha precisão finita, o que é que eu não consigo representar ninguém entre esses dois, tá? E observa outra coisa, a diferença do espaço, a lacuna que eu tenho entre esses dois aqui de cima é muito, mas é muito maior do que a diferença, a lacuna, o espaço que eu tenho entre esses dois aqui. Tá? Isso é o que a gente chama de densidade de pontos. Então, a densidade, quando o número é pequeno, a densidade é muito maior. Quando o número é muito grande, a densidade começa a ficar menor. Eu tenho muito menos pontos numa mesma área. Tá? E isso vai afetar muito as nossas contas, quando a gente está trabalhando com números de ordens de grandeza.
de grandeza grande. Só que isso aí não é um problema assim tão grave, é um problema, mas não é um problema assim tão grave, porque se você for ver, o erro relativo, né, entre essas duas ordens de grandeza, ela continua praticamente o mesmo, tá? Então, como é que a gente pode corrigir? A gente pode aumentar o número de dígitos na mantícia. Se eu aumentar o número de dígitos na mantícia, eu vou aumentar a densidade de pontos. Tá? E se eu aumentar o número de dígitos do expoente, eu consigo aumentar a precisão das aproximações. Porque se eu faço uma conta e o meu resultado cai aqui no meio, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que arredondar ou para cá ou para cá. E qual das duas eu vou escolher? Eu vou escolher a que estiver mais próximo. De novo, aqui em cima agora, se eu faço uma conta e o resultado cai aqui no meio, o que é que tem que ser feito? Vai ter que ser arredondado, né? Então, vai para o mais próximo. Ou vem para cá, ou vem para cá. Tá? É o que for mais próximo, né? Então, se eu aumento o número de dígitos da mantícia, eu consigo aumentar a densidade de números que eu consigo representar. Se eu aumentar o número de dígitos no expoente, eu consigo aumentar a minha precisão, tá bom? Tá, mas isso aí não é bem. Isso aí a gente entendeu a lógica do ponto flutuante, é assim que o ponto flutuante funciona. E como é que a gente faz para poder fazer isso tudo em binário? Para fazer isso em binário, eu tenho que estabelecer alguns padrões. Tá? Primeiro porque até 1980, mais ou menos, lembrando aqui a lógica do ponto flutuante, né? Eu vou ter um bit para o sinal, vou ter aqui alguns bits, aqui só como exemplo, vou botar 3 bits aqui para o expoente, tá? Vou botar aqui mais alguns bits para a mantícia. Nesse meu exemplo, eu estou colocando um bit para o sinal. Um bit por quê? Porque é um dígito binário. E dígito binário a gente chama de bit, tá? Estou colocando aqui para o expoente 3 bits. E para a minha mantiça, eu estou colocando 4 bits. Certo? Isso aí é a lógica do número de ponto flutuante para o computador, para o binário. Tá? No binário a gente vai trabalhar na base 2, base 2. Certo? Base 2, vamos lembrar disso. E aí, até 1980, cada fabricante de computador, ele tinha sua forma de converter um número, por exemplo. Como é que eu faço para escrever 15,5 em ponto flutuante? Como é que eu faço isso? Né? Então, cada fabricante tinha sua maneira de transformar isso aqui nisso aqui. Certo? Alguns eram os melhores, alguns eram menores, mas o fato é que alguns deles eram incorretos. Tá? E o fato é que quando eu tenho diversas linguagens, diversas formas de falar uma coisa, acaba que se torna mais difícil eu me comunicar. Vocês conseguem entender essa analogia que eu estou falando? Então, se cada computador tem uma forma de expressar um ponto flutuante diferente um do outro, como é que eu vou fazer para transmitir os dados de um computador para outro? Isso complica, porque eu teria que ter um certo protocolo que na hora que eu passasse os dados, né, que estavam em ponto flutuante, essa conversão para o padrão que a outra máquina estivesse usando. E eu tendo, quanto maior o número de formatos diferentes, mais conversores eu tenho que implementar. Isso é uma bagunça, isso torna a comunicação entre duas máquinas diferentes impraticável. Por isso que lá na década de 70, o I3E começou a trabalhar na padronização do ponto flutuante. E foi isso que eles fizeram. Eles trabalharam com essa padronização. Eles estabeleceram dois tipos de pontos flutuantes. Eles estabeleceram o de precisão simples e o de precisão dupla. De precisão simples, ele usa 32 bits. De precisão dupla, usa 64 bits. Vocês conhecem os de precisão simples como sendo o float e conhecem o de precisão dupla como sendo o famoso double. Vocês lembram dessas palavrinhas, né, que vocês declaram suas variáveis nos seus programinhas, desde FUP, tá? Então, precisão simples
Float, precisão dupla, é double, tá? E mais, e aí eles reservaram o seguinte, vamos trabalhar no de precisão simples, que é mais fácil, tá? Queria saber porque sempre tem gente escrevendo presente aí no chat. Vocês querem bugar o meu script, é? Para escrever no final, gente, tá? Então, o padrão, vamos ver aqui o padrão para precisão simples, que é 32 bits, tá? Ou vocês querem bugar o meu script ou querem, estão jogando verde para colher maduro, né? Começa a tacar um monte de presente, para garantir, né? Então, vamos lá. Desses 32 bits, a gente vai reservar um bit para o sinal. Vamos reservar 23 bits para a mantice, certo? Um bit para o sinal, 23 bits para mantiça. E aí nos sobra 8 bits para o expoente, tá? Então a mantiça tem 23 bits, o sinal tem 1 bit e o expoente tem 8 bits. E mais, então, eu tenho aqui o sinal, coloco 0 ou 1, se for positivo ou negativo. Aqui eu tenho 8 bits para o expoente. E mais, eu vou colocar aqui o expoente na notação de excesso, tá? Na notação de excesso, 2 elevado a 8 dá quanto? 256. Vocês lembram disso? A gente fez isso na aula passada. Quem não lembra, por favor, revisite os vídeos da aula passada. Ó, o Ian de novo, hein, Ian? O Ian já botou presente aqui umas 15 vezes, né, no chat. Isso me dá 128 valores negativos. Vocês estão de sacanagem, né? 128 valores negativos. Tenho o zero e tenho 127 valores positivos. Tá? Então, vou trabalhar aqui com a notação de excesso. Qual é a notação de excesso? É o 128, né? O 127. É o número que estoura, né? Então, qualquer número eu vou somar aqui com 127, que é para poder estourar a memória, né? E escrever aqui. Quem não lembra de notação de excesso, vai revisitar lá o vídeo e colocar lá. E então eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, aí tá aqui 2 pontinhos, 3 pontinhos, tá? 4, 5, 6, isso aqui são 23 bits para minha mantiça. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para representar, por exemplo, aqui, vamos pensar num número. Deixa eu pegar aqui um número que eu fiz no exercício. Eu achar, né? Achei não. Deixa para lá, então. Vamos pegar aqui um número qualquer. Como é que eu faço? Um número qualquer. Pegar aqui 238. Como é que eu faço para converter isso em binário? Armo nós, né? 238.
2 elevado a 8. 2 elevado a 8 dá 256. Será que eu tenho espaço para trabalhar aqui? 256. Não, tô doido, isso aqui dá não, dá 2 elevado a 8 não. Vou trapacear, tá? Mudar, botar 138, Gritando o cheat code. Como é que eu faço para representar esse 138 aqui na notação de ponto flutuante, segundo o padrão, né? Do I3E. Primeiro eu vou converter o 138 em binário. Vamos nós. 138 em binário é 2 elevado a 7. Eu tenho 2 elevado a 7, isso aqui dá 128. E dá 10. Eu vou ter 2 elevado a 3 e dá 8. Isso aqui dá 2. 2 elevado a 1 e dá 2 e dá 0. Então, 138 é 1, eu tenho 7, tenho 6, não. Tenho 5, também não tenho. Tenho 4, não. Tenho 3, tenho. Tenho 2 elevado a 2, tenho não. 2 elevado a 1 eu tenho. A 0 eu não tenho. Então 138 equivale a esse binário aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. Tá. Só que aí eu vou passar isso aqui para notação de notação científica, entre aspas, né? Notação de ponto flutuante, utilizando a base 2. Tá? Então eu tenho aqui. Então para passar para a base 2, eu teria para notação científica, a vírgula teria que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. E aí eu colocaria aqui. E aí vem uma observação, tá? Eu estou utilizando aqui a forma normalizada para número binário. A forma normalizada para número binário, ela vai deixar sempre um dígito 1 aqui, antes da vírgula. Ao contrário do que a gente viu para o decimal, que deixava 0, alguma coisa, o normalizado para binário vai deixar sempre esse dígito aqui como 1. Tá certo? Então, eu vou trazer isso aqui para cá, como 1, e aí eu vou escrever a potência. Eu vou fazer mais ou menos errado aqui, porque na verdade eu teria que escrever 23 bits. Será que dá? Tem espaço? Deixa eu tentar fazer correto. Porque 23 bits é bit pra caramba, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Ah, não, tá bom. 10, tá. Vai ficar assim mesmo. Tá? Então você imagina que. Deixa eu apagar esse ponto aqui. Você imagina o seguinte. Eu tenho uma vírgula bem aqui assim. Tá? Imagina que a vírgula está bem aqui assim. E esse número, que é o 120, quanto? 138, ele estaria escrito aqui. 100. Esquece esses bits aqui do expoente, tá? Esses bits aqui são do expoente. 100, 10, 100. Esses números aqui aí tem um ponto e aqui está tudo zerado, tá? Então o que, que você tem que fazer? Aqui não está zerado? Você tem que carregar essa galerinha para cá, daqui,
essa galerinha toda para cá. Deixando quem? Deixando um deste lado. Mas esse 1 fica implícito, tá? Lembra que esses bits aqui são correspondentes ao expoente. Então, você não vai tacar um aqui, não. Tá bom? Você vai escrever quem? Vai escrever o 0, 0, 0, 1, 0, 100. E, obviamente, todos os outros bits vão estar zerados. Tá? Esse 1 que está aqui, ele fica implícito, já que o padrão sabe que esse 1 vai estar lá, porque eu sempre vou modificar o número, vou transportar ele para a direita ou para a esquerda, de forma que eu deixe esse bit aqui com 1. Entendido? Então, sempre vai ter um 1, vírgula alguma coisa. Sempre. Se o número fosse 0.101, o que é que eu ia fazer? Eu ia carregar essa galera para lá, nessa direção, de forma que a vírgula ficasse como? 1.01. Eu vou normalizar sempre para que esse bit aqui, bicho não, perdão, esse bit fique 1 antes da vírgula. Então, você vai imaginar que implicitamente tem uma vírgula separando, iniciando os bits da mantiça e que implicitamente tem um 1 aqui. Então, carrega todo mundo para cá. Pá, 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 pá. Qual é o expoente? Esse aqui corresponde ao 2 elevado a menos 1, né? Aqui corresponde ao 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4 é menos 5. Então, qual é o expoente aqui que eu trouxe? 2, 3, peraí. A vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, o expoente é quanto? O expoente é 8, né? Então, eu vou ter que transformar o 8 em binário, mas usando a notação de excesso, tá? Então, como é que eu vou fazer? Vou somar. Tá ficando bem confuso aqui, né? Vou somar 8. Como é a notação de excesso, eu vou somar 8 com 127. Já que o 8 é o expoente. 127 dá quanto? Dá 127 mais 8 dá 8 e 7 dá 15, né? Vai 1, 3. 135, é isso? Pronto, valeu, Tom. 135. Então eu vou converter 135 em binário. Tá? 135 em binário dá 2 elevado a 7. E dá 128. 128 menos 135. 7, né? 8 para 15, 7. 8 para 15 dá 7. É isso mesmo? Para cá. 3 para 3 dá 0. Pronto, dá 7. Aí aqui dá 2 elevado a 4. Não, que 4 que? Tá doido, professor? 2 elevado a 2, que dá 4. Aqui dá 3. Então dá 2 elevado a 1. E dá 2. Sobra 1. E dá 2 elevado a 0. Então, como é que eu escrevo esse expoente em binário? Eu tenho 2 elevado a 0, que dá 1. Eu tenho 2 elevado a 2? Não, tenho não. Tenho 2 elevado a 3? Tenho, tá aqui. Tenho 2 elevado a 4? Não, tenho não. Tenho 2 elevado a 5? Também não. Tenho 2 elevado a 6? Não. Tenho 2 elevado a 7? Tenho, tá aqui. Tenho 2 elevado a 8? Não. Então pronto. Esse número aqui, sei que está confuso, tá? Mas um pouco de boa fé, vocês conseguem entender.
Tá, então deixa eu só apagar essa galera aqui para ficar mais simples. Tá horrível, né? Mas é bom assim, que as coisas horríveis é que a gente presta mais atenção, né, não? E aí entende melhor. Ou não, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Aí como é que eu escrevo o expoente? 2 elevado a 0 tem. 2 elevado a 2 tem. 1 tem. 2 elevado a 2 também. 2 elevado a 3 não tem. Elevado a 4 também não. Elevado a 5 eu não tenho. Elevado a 6 eu não tenho. Elevado a 7 tem, tá aqui. Tá certo isso? Tá, né? 2 elevado a 0 fica nessa primeira posição. Tem 2 elevado a 1 também, 2 elevado a 2 também. 2 elevado a 3 eu não tenho, nem 4, nem 5, nem 6. 7 eu tenho. Então pronto, isso aqui é o expoente. Expoente em notação de excesso, tá? Isso aqui é aquele número binário que a gente teve convertido, deixando o bit 1 antes da vírgula. Você imagina que tem uma vírgula implícita aqui. Então, o número 138 expresso em notação de ponto flutuante, em precisão simples, é isso aí. Lembrando que eu não tenho só esses dígitos aqui não, né? Eu tenho quantos bits? Eu tenho 23 bits, então tem um monte de zero depois desse zero aqui, tá? Ó, vai ter um monte de zero. Então aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda vai ter para cá mais 20, mais 13 zeros, que são os bits. Entendido? Parece um pouco complicado, mas depois que você começa a praticar, pegar o macete, você vai entender. Tá? Então, por padrão I3E, a gente tem precisão simples, 32 bits. Eu vou pegar um bit para o sinal, 8 bits para o expoente, que vai ser escrito em notação de excesso, tá? E vou pegar 23 bits para minha mantice, para minha fração. Ok? O de precisão dupla, que é o dobro, né, tem 64 bits e ainda tem definido também uma precisão estendida, né, de 80 bits. Tá? Quais são as desvantagens desse ponto flutuante? Primeiro, a impossibilidade de representar certas frações, por exemplo, 0,1, 0,2, algumas frações a gente não consegue representar. Tá? E outro, que quanto maior o número, menor a exatidão que eu tenho, menos preciso se torna. Né? E existem alguns casos especiais, por exemplo, eu vou ter duas representações para o zero. Zerando tudo, né? Zerando todos os bits, tanto do expoente quanto da mantiça, eu vou ter, no bit de sinal, eu posso ter o mais zero e o menos zero. Então, eu tenho duas representações para o zero. Isso já é uma desvantagem. Né? Eu posso representar mais infinito como? O mais infinito eu deixo um zero, coloco todo mundo aqui. Quando eu for representar infinito, todos os bits do expoente tem que estar com 1, tá? E todos os bits da mantiça tem que estar zerado. É zero. Todos os 23 bits da mantiça é zero. Todos os bits do expoente é 1. Aí eu vou poder representar. Se esse bit for aqui, for zero, o mais infinito. Se esse bit aqui for 1, menos infinito. E quando é que é not a number, né? Vocês já devem ter visto isso aqui. Você está fazendo as continhas, vai dar um printf. Aí dá de cara com esse erro aqui, not a number. Puxa vida, o que aconteceu? É quando eu tenho a representação de infinito e algum dos 23 bits é diferente de zero. Então, se eu tiver um bit aqui qualquer como 1, aí pronto, lascou. Eu estou com not a number, não é um número, porque é um número que é ou maior do que infinito ou menor do que infinito. Aí lascou. Tá? Então, esses são os casos especiais. Tá? Então, é isso. Notação de ponto flutuante, é o padrão de ponto flutuante. Se eu não seguir o padrão do I3E, você pode representar um número de ponto flutuante da maneira que você quiser. Existem várias definições, mas esse aqui que a gente acabou de ver é o padrão do I3E, é o que é usado na sua máquina aí que você está vendo agora. Tá?
Bom, o que nos resta somente, agora como assunto para a gente fechar a aula de hoje, é a multiplicação e a divisão. E eu vou deixar um PDF, tá, no Cigar, explicando rapidamente a multiplicação e a divisão, até porque é igual como a gente faz na aritmética. Por exemplo, se eu tenho aqui esse número vezes esse, é só fazer que nem na aritmética, né? Zero vezes zero dá zero. Zero vezes um dá zero. Zero vezes um dá zero. Uma vezes zero, zero. Uma vezes um dá um. Uma vezes um dá um. Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Vai um e um dá zero. Pronto. Tá? Da mesma forma. Divisão do mesmo jeito, certo? Então, eu vou colocar um PDF, vocês dão uma lidazinha. No PDF é bem simples. Como é que faz uma multiplicação e uma divisão usando o número binário. Vou passar uma lista de exercícios. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à multiplicação e à divisão, vocês me comunicam. Se realmente não tiver dado para entender, você diz, professor, poxa vida, não entendi, bem, não deu. Eu me esforcei, tentei, li aquele PDF, mas não saiu de jeito nenhum. Aí eu gravo um videozinho só da gente falando de multiplicação e divisão de números binários, ok? Então, eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui nesta aula de hoje. Se estiverem presentes no momento, coloca aí o presente no chat, tá? E dá um grande abraço a todos vocês, um valeu e até amanhã para quem puder participar, 1h30 da tarde, nesse mesmo link aqui do Google Meet, tá? A gente vai ver os assuntos 9 e 10. Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais. O Jefferson fez uma pergunta sobre um problema. Jefferson, você está aí ainda, filho? Fez uma pergunta que está tendo um problema com um operador bitwise, né, com números do tipo float double. Cara, me manda esse teu programa e me explica direitinho o problema que você está tendo, que aí eu analiso e a gente discute isso aí, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Estou encerrando a gravação.